Hello, everyone. Bom Welcome dia to a this todos e conversation. bem-vindos a essa My name is Matheus conversa. Eu sou o Biasi. I'm Matheus part of the Biasi, investment funds team sou da within equipe XP, de and today we are fundos de here to investimentos speak da about a XP e very vamos relevant falar theme. hoje de um assunto muito So, importante. the panel O today is painel de about to hoje discuss é sobre post-COVID world economies recovery, recuperação das opportunities economias and mundiais risks in the fixed pós-Covid, income market. uma visão de riscos e oportunidades And no today, mercado de renda join fixa. us in this Conosco panel, we hoje, have no painel, MG, temos a a global MG, wealth manager um based in gestor de London with over ativos 90 localizado years em of Londres, com history and mais de over 2,000 90 billion anos only de managing história fixed e income com mais de assets. 200 bi de Hi, dólares Andrew. só Thank you com for a joining us renda in this fixa e panel, ativos. and welcome Bem-vindo, to Expert Andrew, ao 2021. painel e também So, a before we XP start, I Experts. would Antes like de to ask you to começar, introduce gostaria de yourself pedir que você briefly se and also apresentasse explain rapidamente e your role explicasse within um MG pouquinho o seu to our papel audience, please. aí na MG, por favor. Thank you, Matheus. Obrigado, Matheus. Hello, and thank you, Olá, everyone. pessoal, obrigado a Yes, todos I'm pela Andrew presença. Eve. Eu I'm sou an Andrew investment Eve, eu sou um specialist especialista in de the investimentos MG Fixed Income na equipe Public de Markets team, renda fixa da MG, with a focus on global Investments, macro com and inflation foco em strategies. inflação I've e been at macroeconomia. MG for 4 years Trabalho now, aqui já almost, há 4 anos, having completed my degree in science. depois de me formar em and ciências. work alongside a fairly large fixed Trabalho income com uma team of equipe fund grande managers and de investment gestores de strategists, fundo, credit analysts, gestores de as, renda Matt said, fixa, between us analistas de managing, crédito. E, como o Matheus fixed income, falou, about 200 temos aí billion 200 bilhões de dólares sob US dollars. gestão. That's great. Thank you for that. Muito bom, obrigado, So, Andrew. one of our top advices for our Dos Brazilian nossos clients principais is to conselhos diversify para os nossos clientes é internationally para their portfolio. diversificar o So portfólio my question to you internacionalmente. is, Então, minha how do you see pergunta the é, importance of this como é que você vê a international importância diversification, dessa diversificação especially internacional, recently with this principalmente, COVID pandemic mais scenario? recentemente, com o cenário de Covid? Well, I think, Olha, diversificar internationally is always important, é but as you sempre say, importante, particularly mas so como você disse, now, especialmente the agora, COVID-19 pandemic a sadly pandemia affects de the whole world. Covid-19 afetou o But mundo we've seen it todo, also affect infelizmente, mas different também countries in afeta different diferentes ways. países de We maneiras can see that now diferentes. in the E vemos divergent isso growth outlook agora we see in different nos countries, crescimentos the diferentes different ways em in diferentes which countries países are currently e as either in or maneiras beginning to diferentes come em que out os of países lockdowns in some começam a cases. sair de And so in lockdowns, that de sort of restrições. environment with different Ou seja, estamos num outlooks in ambiente different com countries, I diferentes think it's important to cenários. Então, diversify por isso é geographically, importantíssimo not only to try and diversificar. diversify Não those só risks, para but also to make diversificar ou sure that mitigar you can riscos, take mas também para se exposure to assegurar de areas que você where there will be possa opportunities, se even if expor, they're not ter necessarily exposição within a onde certain houver region. oportunidade, So it's important, I seja think, lá to qual for a diversify região. Ou seja, internationally, resumindo, é importante to diversify in diversificar the asset classes internacionalmente, which you invest, também diversificar but em also diferentes within the classes different de sectors ativo e you também invest in. em diferentes You can imagine, for segmentos da example, that economia. certain different sectors will do Certos better and some segmentos will do worse vão out sair of melhor, COVID. outros pior, And of course, there na will fase probably be pós-Covid, various longer-term e isso vai variar structural ao longo changes out ao longo of do the tempo, COVID-19 pandemic. ainda como resultado Things da like a difference pandemia. perhaps in Então, global uma trade and the diferença way we entre travel. One theme that people in viagens, the por US exemplo, and Europe certainly are talking about a lot is will we assuntos see some que pessoas, return of inflation tanto na Europa to quanto nos Estados those Unidos, estão markets. I think falando, we've seen inflation be quite low for inflação some time. baixa em alguns So with lugares, all of these alta em different outras, themes, enfim. different outlooks, São different diferentes countries, indicadores para diferentes and perhaps some geografias. longer-term changes, Ou vai I haver think com it is isso very important mudanças de to longo try and prazo. Então, é diversify importante, sim, geographically now. diversificar geograficamente neste momento. Okay, so there is this very popular thematic that people Tem are tema discussing muito currently, popular which is sendo inflation. discutido, So que é my question to inflação. you is Minha it pergunta é, transitory or has é something algo changed? transitório Or, ou in algo other mudou words, could we de be fato? entering a Será new, que more estamos entrando inflationary regime? num período, num Yeah, it's a regime very mais good question, inflacionário? and as you É say, uma a boa topic that pergunta. lots Como of people você are falou, discussing at esse the moment. assunto está realmente à Certainly, frente recently we've das seen some discussões. higher inflation Recentemente, numbers in the vimos US alguns and números in maiores de the UK, inflação nos certainly. Estados Unidos, no And Reino I think Unido that's what you'd também. expect in the E é short isso que a term, gente esperaria também no partly we see curto the base prazo, effects of porque having são come from last year os when we had efeitos mais depressed fundamentais prices, de depressed commodity termos prices. tido preços muito Naturally, by deprimidos the no ano maths passado. of the year-on-year numbers, we'll get Então, some higher teremos, inflation sem rate. dúvida, mais inflação agora Likewise, por we've causa seen disso. the very Da strange mesma forma, situation temos of essa a situação recession in which, estranhíssima in some em que countries, tem uma recessão people have em alguns actually ended países up in a em wealthier que position. as pessoas estão For em example, posição in the de US, patrimônio melhor. where Nos the Estados government Unidos, has por been able exemplo, to em support que o many governo people out conseguiu of dar work um and auxílio actually emergencial result in them having para to desempregados, build quite a strong
Isso levou as pessoas a terem uma posição financeira muito confortável, muito dinheiro despejado na economia. E com isso, pressão inflacionária. Agora, a pergunta só é, até que ponto isso é transitório ou mais permanente? A minha opinião pessoal é que pode haver um pouco mais de persistência, sim, na inflação nos próximos anos, décadas, porque, principalmente, pela primeira vez, temos muitos pontos diferentes de vetores de inflação. Os principais sendo a resposta política de governos, aumentando gastos, as políticas americanas com relação ao aumento da infraestrutura, por exemplo, aumento de salário mínimo, tudo isso aí vai levar preços para cima, inflação para cima. Bancos centrais também no mundo todo, buscando políticas monetárias mais relaxadas, que vai levar a maior inflação. E também mudanças estruturais, que vão levar a, por exemplo, problemas com a globalização. Eu vejo, sim, algumas forças inflacionárias vindo aí. Não vejo, assim, uma inflação disparada, descontrolada. Mas eu acho que teremos, sim, um pouco mais de inflação, um pouco mais de aumento de preços, mais do que estamos acostumados a ver nos últimos anos. Isso vai acontecer nos anos que temos pela frente. A MG é um player muito importante no mundo da renda fixa. Se tivermos mais inflação mesmo, como é que os investidores em títulos, em bonds, podem se proteger? Bom, outra boa pergunta. Para esses investidores, a inflação é importante, né? Se você tem lá $1.000 e 10 anos depois, se você teve inflação, os seus 1.000 vão valer menos, né? Como se proteger? No investimento em bonds, tem algumas maneiras de se fazer isso. Se você pensar nesse tipo de investimento, você está emprestando dinheiro para uma empresa, né? Se eu estou emprestando $1.000 para essa empresa, comprando um título, e 10 anos depois eles me pagam de volta, um dos grandes riscos, além de levar um calote, é a inflação. Há duas maneiras principais para proteger o investidor dessas questões. Uma é usar títulos ligados à inflação. Então, ele emprestou $1.000, quando eu recebo de volta em 10 anos, além daqueles cupons todos ligados aos títulos, se houver uma inflação de, sei lá, 20% ao longo desses 10 anos, eu não receberia só $1.000, mas $1.200. Ou seja, o valor principal está ligado à variação inflacionária. É uma maneira de tentar proteger esses portfólios. Outra maneira é levar a exposição a outro tipo de título, mais curtos. Se eu emprestar dinheiro por 100 anos, é muito mais tempo para a inflação corroer o valor. Mas se eu emprestar por 6 meses, a diferença é clara. Então, se eu puder emprestar para as empresas por um período mais curto, ou seja, investindo em títulos de duration mais curto, eu estou me protegendo, usando derivativos, futuros de títulos, que podem sinteticamente remover um pouco desse risco inflacionário. Por fim, há algumas maneiras de tirar vantagem das forças inflacionárias. Por exemplo, buscar exposição a mercados de crédito, que podem ter uma boa correlação com um crescimento alto junto com inflação crescente. Ou também investir em moedas, também é uma oportunidade. Algumas moedas que tendem a estar mais correlacionadas ao crescimento inflacionário. Claro que isso é um desafio para todo investidor. A ideia é ser proativo, né? Tentar enxergar um portfólio à frente que consiga proteger desses riscos inflacionários. No cenário atual, vamos falar um pouquinho mais das oportunidades que a MG e você veem para o mercado de renda fixa. Como é que os investidores podem se beneficiar do mercado de renda fixa no cenário atual, Covid, etc., mesmo com as valuations bastante inconstantes? Bom, as valuations estão realmente muito apertadas, tanto para títulos governamentais quanto corporativos.
Mas isso não quer dizer que não haja oportunidades aí para serem exploradas. Uma área especialmente interessante é ainda no mercado de títulos corporativos, ou seja, emprestar dinheiro para empresas. Há muita dispersão nas valuations, mesmo com as empresas que têm um rating de risco relativamente alto. Você vê aí bons spreads, a diferença entre as diferentes valuations, ou seja, há oportunidades aí também. É importante em épocas como essa ter uma atitude proativa, como eu falei, analisar os modelos de negócio. E é por isso que estamos tentando investir em empresas em que os nossos analistas de crédito conseguem compreender, conseguem vislumbrar que estamos sendo bem recompensados pelos riscos assumidos. Ou seja, há oportunidades no mercado de títulos, já falamos de inflação agora mesmo, a inflação é um risco, mas também pode ser uma oportunidade. Há uma série de produtos que são ligados à inflação, né? Como esses títulos que eu comentei, se a gente quiser experimentar posições para explorar um cenário um pouco mais inflacionário, também há oportunidades aí. E uma área que eu também citei é a dos mercados emergentes. Títulos ligados a mercados emergentes, uma área que tem crescido nos últimos 10 anos, tornou-se uma parte muito grande dos mercados de renda fixa, é uma área em que queremos investir aqui na ENG, estamos aumentando o nosso conhecimento, nosso conforto para atuar nessas áreas. E com isso, dentro dos vários mercados emergentes que existem, há também aí idiosincrasias, especificidades para cada um desses mercados emergentes, e isso vai levar a diferenças de retornos, rendimentos. O rendimento real tende a ser elevado de toda forma, quando se compara com mercados desenvolvidos, ou seja, é um lugar aí, ainda um espaço em que se pode ser recompensado de maneira mais interessante. Enfim, há oportunidades, como você falou, as valuations estão apertadinhas, mas a chave para destravar essa oportunidade, sem assumir muito risco, é ter uma atitude um pouco mais proativa, né? Tentando entender os mercados e, como você falou no início, diversificar os investimentos. Sim. Uma abordagem mais ativa, em vez de só ficar de braço cruzado, observando o que está acontecendo no mercado. Thank you for that. Obrigado, Andrew. The point you are making here is that it does make sense to então, faz sentido, então, você está dizendo, investir em renda fixa internacional para o brasileiro, certo? Eu diria que sim. Diversificação é sempre importante. Investir internacionalmente é uma maneira, sem dúvida, muito boa de diversificar. E, nesse sentido, você vê o efeito dessas flutuações da inflação entre o real e outras moedas mais envolvidas, o dólar, por exemplo, poderia ser uma questão potencial para o brasileiro que não quer se expor a efeitos cambiais. Há alguma maneira de a gente superar uma situação em que estamos criando um portfólio aqui no Brasil? Sim, com certeza, para todos os investidores, a flutuação de moedas, você vê quando investe internacionalmente, especificamente, como você falou, no caso de moedas domésticas, que são mais domésticas como o real, o que a gente tenta fazer para atender essa demanda dos clientes a gente faz um hedging em relação ao retorno dos fundos para remover os efeitos de flutuações de moedas e aí replicamos o retorno do fundo investido na moeda. Então, no real, na estratégia de rendimento ideal nos fundos, a gente tem o hedging. A ideia é remover o risco da flutuação da moeda, tentando replicar o retorno do fundo base em reais. Ótimo. E a estratégia de receita de renda ideal da M&G, da Investments, eu estou supondo que os efeitos estão sendo mitigados, os efeitos de câmbio. Você pode explicar em mais detalhes como é que essa estratégia funciona? Ou seja, quais são as fontes de alfa que a gente pode esperar nesse tipo de estratégia? Sim, com certeza. Nessa estratégia de Optimal Income da M&G, é uma das nossas principais estratégias com renda fixa, é um dos fundos mais flexíveis, tentamos dar ao gestor do fundo
Liberdade, desde que foi lançado 15 anos atrás, tem mais de 30 anos em experiência de mercados de renda fixa. Tentamos dar flexibilidade máxima para ele, para investir em todas as subclasses de ativos, quer seja títulos públicos ou títulos públicos ou de high yield, de alto retorno. Ao invés de ter uma abordagem de benchmark mais restrita, a gente dá liberdade para que seja investido onde há oportunidade. Então, se não virmos valor numa certa área do mercado, então aí a gente se expõe. Se há valor numa outra área do mercado, a gente segue. Então, uma estratégia muito flexível, além de ter condições de investir em diferentes classes de ativos de renda fixa, a gente tem flexibilidade adicional de ter exposição de 20% em mercados de equity. Então, é um fundo de renda fixa, então a exposição é zero. Mas essas classes são mais flexíveis, onde há oportunidades que encontramos nesses mercados. E sim, tentamos buscar as melhores ideias da nossa equipe de renda fixa, né? Gestores de fundos especializados, os analistas de crédito, que cobrem determinados segmentos de mercado específicos, usando a flexibilidade, essa estratégia para incorporar tudo isso, trazendo as melhores ideias, as mais flexíveis possíveis. Nossa linha de pensamento atual é para o cenário de reabertura dos Estados Unidos, o resto do mundo também. Se você pensar nos dois tipos de risco, renda fixa, fundos corporativos, então a gente tem o risco de que se você empresta, ele não retorna, não paga, e o risco da inflação, né? E aí, quando você empresta, o seu valor vai sofrer uma erosão no retorno. Desses dois riscos, qual que a gente quer expor mais exposição? A gente fala do risco de inflação que vai corroendo o valor, então a gente não aceita tanta exposição de inflação, de juros, mas quando a gente vê uma visão geral razoável de crescimento nos Estados Unidos, o consumidor está numa posição forte, os negócios estão numa situação onde eles vão conseguir atender suas necessidades financeiras ao reabrirem, e à medida que o Banco Central americano continua financiando a população, a gente espera que haja menos calotes, né, os defaults. E, com isso, a gente vai assumindo mais riscos nessa área de crédito. E acreditamos que podemos compensar, então, investindo nessa área. Mas uma das nossas fundos mais flexíveis é um flagship, né, um dos mais importantes. A gente tenta incorporar as melhores ideias dentro da renda fixa M&G Investments, e esse é um dos benefícios de ter o hedging do real também, para não sofrer os efeitos da flutuação da moeda com base no fundo base que foi investido. Sim, esse é um ponto positivo muito bom para os investidores brasileiros. Uma perguntinha rápida, com relação ao portfólio, quais países podemos esperar que esse portfólio fará investimentos? Em quais países? Olha, temos exposição, a possibilidade de de expormos ao mundo todo, Estados Unidos e Europa, que são os dois dos maiores mercados de renda fixa, e a nossa cobertura também, as duas regiões, né, as empresas acessam os mercados financeiros, então, Estados Unidos e Europa, né, e até certo ponto no Reino Unido, mas, como eu mencionei, há muitas oportunidades de forma mais global, tanto em mercados desenvolvidos como mercados emergentes. Como eu disse, tem sido uma área crescente ao longo da última década, dentro da renda fixa. Outros mercados têm se tornado uma parte, né, disso. A gente tenta investir adicionando recursos adicionais, especialmente para diferentes regiões, entendendo que a gente aconselha os gestores e traz especialistas que permite que nós façamos investimentos realmente em qualquer empresa, em qualquer país, quando vemos o melhor valor. Perfeito. Seguindo, então, no assunto, mas mantendo
dentro desse mesmo espectro, sabemos que há uma preocupação forte e crescente sobre a implementação de boas práticas relacionadas à parte ambiental, social e governamental, as práticas ESG. Então, como é que a M&G traz isso, embrenha isso no seu portfólio, na sua gestão? Boa pergunta, você tem razão. Isso tem se tornado um assunto muito importante e tem alavancado preocupações no mundo todo. Estamos nos dando conta que muitos desses fatores de risco ESG pode ser uma forma de analisar os riscos para os investidores. Na M&G, nós integramos plenamente o ESG em toda a pesquisa de crédito, todo o processo, incorporando práticas com todos os analistas de crédito. Cada um deles analisa um setor diferente, países diferentes, indústrias, né, que eles cobrem para a gente. Nós integramos isso, levamos em consideração os riscos ambientais, sociais e governamentais, de governança. Então, talvez haja um risco a parte ambiental. Olha, a empresa não vai ter acesso a um financiamento e as práticas ambientais podem ser um risco. Pega o S do social, então a gente vê as empresas que ajudaram durante a pandemia, trouxeram um alívio, outras nem tanto. Isso é um risco que talvez haja protestos contra empresas, direitos trabalhistas e a governança, né? É um fator muito importante para a gente. Se você está emprestando dinheiro para uma empresa, você quer garantir que eles tenham boas práticas de governança, representação independente no conselho administrativo da empresa. Então, para que eles usem o dinheiro de forma prudente e tenham um bom modelo de negócios, e aí você receba o dinheiro que você investiu. Então, esses fatores de risco ESG, eles oferecem muito material para análise financeira, e é isso que fazemos quando integramos no nosso processo de pesquisa. Para mim, quando o gestor de fundos chega para mim para tomar uma decisão de investimento, ele tem informação não só dos relatórios financeiros, das demonstrações financeiras, mas dos fatores de risco, compreendendo o risco, todo esse contexto mais amplo no qual a empresa opera. Isso não significa que a gente tire a flexibilidade, só nos dá mais informação. Então, se pensarmos que existe um risco de E, S ou G, com base no valuation, na valorização, a gente ainda compensa esse risco. A gente ainda tem liberdade para investir, mas temos as estratégias de ESG integradas e outras estratégias também que estabelecem limites. Olha, que a gente vai ter um padrão mínimo de qualidade de ESG. Obviamente, aquele fundo de renda ideal, a gente traz as informações por gestão de fundo, mas dá para ele a liberdade para que ele possa investir. E isso tem se tornado algo crescente de todas as empresas dos investidores. Isso tem atraído tração. A gente tem os relatórios do IBCC, recentemente saíram, então isso coloca o ESG no foco global, realmente. Com relação ao ESG, você acha que a pandemia trouxe um cenário de maior risco para fatores de ESG para essas empresas nas quais vocês investem ou na qual investimos? Então, vimos alguma mudança na forma como as empresas estavam adotando práticas ESG antes da pandemia e agora durante a pandemia e no segmento? Aqui para frente? Eu acho que isso trouxe... jogou um foco, né, uma luz maior no assunto. Se pensarmos que agora talvez há mais foco nos direitos trabalhistas, os riscos que trabalhadores enfrentam ao ir para o trabalho, riscos sociais, então, dentro dessa área, talvez receberam mais foco, mundo afora, algo que talvez esteja menos relacionado à pandemia, mas com certeza
tem ocorrido nos últimos anos é a consciência crescente do risco ambiental para o mundo todo. O relatório do IBCC, até antes da pandemia, nos anos anteriores, tem havido um aumento da consciência mundial, global, se unindo, tentando investir de forma sustentável para o futuro, para o planeta. E isso cria oportunidades e riscos, né, com esse foco maior em ESG. Há oportunidades para os investidores que entendem bem essas empresas, que podem se beneficiar dessas tendências, dessa consciência maior, a parte regulatória, governamental, mas pode trazer riscos para empresas que não mudam, não têm práticas tão sustentáveis assim. Essas empresas apresentam riscos, então, como penalidades regulatórias, multas, talvez o risco seja de limitação de ativos, onde as empresas investem em recursos naturais, mas aí você tem tributação ou preços proibitivos, e aí a coisa fica complicada. Eu acho que você tem razão. Tem recebido um foco maior, a importância tem aumentado, e é algo que tentamos integrar em todos os nossos investimentos, garantindo que não necessariamente tenhamos uma restrição para os gestores em termos de investimento em países ou tipos de investimentos, mas estando plenamente consciente dos riscos e do contexto mais amplo, não só as medidas financeiras tradicionais. Ótimo, ótimo, muito bom. E ao chegarmos ao finalzinho aqui, Andrew, eu gostaria de ouvir de você um recado final para o nosso público. Por que você acha que é importante para os investidores brasileiros investirem em estratégias de renda fixa internacional? Nós falamos sobre diversificação internacional, mas por que renda fixa internacional? Por que essa estratégia? Sim, como você falou, nós falamos de diversificação, e é sempre bom estar bem diversificado. A diversificação é sempre uma coisa positiva, eu acho. Investir em renda fixa internacional faz sentido porque o mercado é internacional. Nós falamos da questão a questão das emissões internacionais, muito vem dos Estados Unidos, da Europa. Se você quiser se expor à renda fixa, realmente, faz sentido estar exposto de forma internacional também. Temos visto mais emissões de países de mercados emergentes, empresas de mercados emergentes. É uma boa forma de ampliar a diversificação e se expor a áreas onde talvez haja oportunidades melhores do que dos mercados tradicionais. A renda fixa, é lógico, é uma forma de diversificar fugindo de equity, né? E também a renda fixa é uma parte muito interessante do mercado. Alguns dos temas que a gente pensa na equipe é governança, governos, políticas de gastos, o crescimento da economia populacional, os bancos centrais, as políticas de juros mundiais, as viagens e o comércio exterior, como as coisas estão mudando, consumidores, como é que os trabalhadores retornarão fisicamente ao ambiente de trabalho. São todas essas coisas que afetam o investimento de renda fixa quando pensamos em governos, políticas monetárias. Então, é muito interessante. É uma área muito interessante de se analisar e investir. E uma forma potencial, eu vejo, como tentar se expor a um pouco dos temas de macroeconomia globais. Fantástico, Andrew. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar todas essas ideias, essas visões. Nós somos parceiros, muito contentes de estar com você aqui hoje. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer e tenham um bom ano. Eu gostaria de agradecer o nosso público também. Quero convidá-los a visitar o site da XP e verifique nossas ofertas internacionais que crescem a cada dia. Então, fiquem ligados no Expert 2021.